Graças a Deus, né? Por esse dia maravilhoso que Deus nos dá e pela sua palavra que nos enche de alegria e de poder. Amém? O presbítero Oswaldo, onde o irmão, o Filho de Deus chega, trabalha, né? Não? Acredita? O irmão pode orar para momento de iluminação da palavra do Senhor, por favor? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos agradecidos a Deus por mais esse dia, podermos, Senhor, estar na Tua casa para prestar o culto ao Senhor. Amém. Por isso, nesse momento, a Deus, nós colocamos a Tua serva nas Tuas mãos, que ela possa, Deus, estar sendo instruída, iluminada pelo Senhor. Amém. O Espírito já colocou no coração dela, que ela possa, Deus, transmitir para nós e que nós possamos, ó Deus, observar e colocar em prática aquilo que vamos ouvir. Seja uma serva, que ela possa, Deus, ser muito feliz na transmissão da Tua palavra. Amém. Abençoe ela, abençoe o coração dela e a palavra que está no coração para transmitir a Tua igreja. Então, isso nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. 1 Reis, capítulo 17. Eu vou convidar a igreja para ficarmos de pé e eu vou pedir a ajuda dos irmãos para lermos os versos até do 8 ao 24 alternadamente. 1 Reis 17, do 8 ao 24, nós leremos. Eu começo o verso, a igreja o próximo e assim sucessivamente. Amém? Amém. E diz assim: Então veio a palavra do Senhor dizendo: Depois de essa terra que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-o aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela que fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Ele lhe disse: Dá-me teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendeu
Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto da casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê que teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Louvado seja Deus. A primeira coisa que nós vamos conversar hoje é que Deus nos leva aos lugares secos. Certo? Tem em você a água da vida? Tem em você o Espírito Santo de Deus? Elias foi um profeta que viveu em sequidão. Eu não sei se nós recordamos do que acabamos de ler, que dizia assim que não chovia. Não havia água, não havia como plantar, como colher, como comer, não havia. O segundo fato é que Deus envia a ele a casa de uma viúva. Nós sabemos a condição de uma viúva hoje não é boa, muito menos naquela época em que as mulheres não eram reconhecidas e que o papel da mulher era atrás de um homem, de um filho, de um pai. E essa viúva ainda pior, estava passando fome com seu filho e disse: olha, o que eu tenho aqui, eu vou comer e vou morrer. Não havia esperança para aquela viúva. Não havia esperança até que Deus mandou o seu servo, que também não sabia o porquê que Deus o levaria naquele lugar de sequidão, onde não havia água, na casa de uma viúva. Deus não poderia mandar Elias a um lugar de uma pessoa próspera, a um lar de um homem, de uma mulher prósperos, cheios de alimento ou de qualquer outra coisa? Não, mas Deus manda no lugar onde somos úteis. Deus usa os seus profetas e as suas profetisas nos lugares úteis. Deus nos leva a lugar onde seremos bênção e prosperidade. E Elias foi na casa daquela mulher. Aconteceu algo muito interessante. Deus nos prova na nossa fé e na nossa maturidade. Disse ele: olha, você tem um pouco, pois primeiro faça um pão para mim, para que eu seja alimentado, o servo de Deus, aquele que anuncia a palavra. Depois você vê o que vai acontecer. E o que é que a palavra diz a respeito de nós hoje? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Eu fico animada com a palavra de Deus. Vocês não? Sim. Amém? A provisão de Deus no inesperado, na seca, na fome. E aquela mulher pega, faz aquele pão. Sabe que aquele homem é um profeta? Sabe que aquele homem fala não em nome dele, mas no nome daquele que o enviou. Disse Deus a mim: vai, Elias, na casa daquela mulher e faça isso. Pegue o que ela tem de comer, que ela ia morrer. Ou seja, pegue o que ela tem, coma e mostre para essa mulher que a minha provisão é maior que a própria vida. Pegue esse pão, Elias, coma e depois profetize sobre a vida dela e do filho dela, que enquanto não chover em Sidom, enquanto não cair uma gota d'água em Sidom, ela nem o filho dela passará fome, porque Deus nos sustenta nas nossas necessidades e naquilo que é prioridade para o ser humano. Toda vez que Deus fala de sustento, Ele fala de pão, fala de água, fala de peixe, fala de vinho, que é o que sustenta o ser humano de pé. Nós não precisamos de mais nada nesse mundo a não ser o alimento. E esse alimento é o que nos dá força para termos saúde, para trabalharmos, para conseguirmos todas as outras coisas da nossa vida. E o alimento espiritual do servo e da serva
palavra de Deus é a sua palavra. Amém? Tem alguém acordado? Glória a Deus, tem todo mundo acordado. Né? Tem ninguém tá ouvindo não, né, gente? Tá bom, obrigada. É a sua palavra. E Elias, pela palavra de Deus, come o pão e não falta pão nem para ela. Faltou pão para ela? Faltou pão para o seu filho? Morreram depois de comer aquele pouquinho que ela tinha? Não. O que houve na vida dela? Uma multiplicação, o poder de Deus, da presença de Deus. Mas é um fato que nos chama a atenção. De repente, com o passar dos dias, voltou a chover? Não voltou a chover. Mas aquela criança fica doente. Aquela criança que significava, aquele jovem, aquele filho, que não diz a idade do filho, mas diz que aquele menino, aquele jovem, ele fica doente. E nós sabemos que na Bíblia, quem sustenta a casa é o homem. Nós sabemos que uma mulher viúva, ela entrega a própria sorte. Nós sabemos que a esperança daquela mulher estava justamente naquele filho que ia crescer, que ia sustentar a sua casa, que ia fazer os seus próprios filhos e que a sua vida ia prosperar através daquele menino. Deus já havia suprido a necessidade dela. Ela não passava mais fome. Ele também não passava mais fome, aleluia. Mas aí ele adoece. Pega aquela mulher desprevida e a primeira coisa que ela fala: Deus, onde que eu errei? Por que o Senhor me aflige? Por que eu estou passando por isso? Porque o que foi que eu fiz, Senhor, para você, para tirar a vida do meu filho? Ela diz isso se dirigindo a Elias, porque Elias representava a Deus. O que foi que eu fiz a esse Deus? Ora, eu não dei tudo que eu tinha. Eu não dei a minha vida, porque aquele pão e aquela água representava vida para aquela mulher, para aquele menino. Eu não me doei, Senhor. Eu não me dei para o Senhor, e por que agora me aflige dessa maneira? E você acredita que o servo de Deus também perguntou isso? Elias disse: me dê aqui esse menino. E foi diante de Deus e disse: Deus, por que você afligiu essa mãe com a morte do seu filho? E clamou de todo o coração: Deus, devolva a alma desse menino ao seu corpo. E Deus o faz pelo clamor do seu servo. Não é maravilhoso? Houve um clamor, houve um pedido. Mas sabe quando foi que essa viúva reconheceu que Deus estava com Elias? Quando Deus devolveu o sustento para ela para sempre. Quando Deus mostrou para ela que, olha, eu não sou o Deus de agora apenas, mas eu sou o Deus de para sempre, para a eternidade, com você até o fim da sua vida. Ressuscitou o filho, devolveu a esperança àquela mulher, devolveu a vida àquela mulher, devolveu um lugar na sociedade para aquela mulher, dando o seu filho de volta. Porque senão ela seria esquecida da sociedade. E Deus diz assim: olha, devolve o filho para ela. Diz: está vendo aqui? Eu sou o Deus que dá a vida. Eu sou o Deus que tira a vida e que dá a vida. E Deus faz isso para aquela mulher, para aquele menino. E ela disse: olha, Elias, agora, não é depois. É agora que eu vejo meu filho aqui na minha frente, que eu sei que você é um homem de Deus. Sabe quando as pessoas vão reconhecer que a igreja é serva do Deus Altíssimo? Quando elas veem as vidas ressuscitando, quando elas veem as pessoas sendo libertas do álcool, do vício, da prisão. Quando elas verem o sustento de Deus sobre a sua vida, quando elas verem o milagre de Deus na sequidão desse mundo. Qual é a sequidão de hoje? Eu pergunto a mim, pergunto a você. Será que não é a depressão? Não é a
as drogas? O que mais que vem no seu coração, na sua mente, quando você pensa isso aqui não? Qual é a chuva que não vem sobre a nossa geração? Qual é o papel da mulher e do homem de Deus nessa geração? Sabe qual é o tema do nosso mês? Alguém me chamou? Alguém me chamou? Quem é que tem o Espírito de Deus se não é a igreja? Por quem Elias foi levado? Pelo Espírito de Deus. Elias foi levado para um lugar de bonança. Elias foi levado no lugar seco, porque Elias tinha a presença de Deus para transformar aquele lugar. E é isso que é a igreja, é isso que sou eu, que é você. E olha outra coisa, dentro da nossa própria casa, na nossa fragilidade, onde não temos o pão, ou quando pensamos assim, olha Deus, esse é o último suspiro para esse sentimento que eu tenho. Esse é o último suspiro para essa decisão que eu vou tomar. Esse é o último suspiro para isso, porque eu não aguento mais. Deus, o que eu fiz para você matar isso em mim? Não dei eu a minha vida para o Senhor? Não me entreguei, não fiz o que era certo aos seus olhos? Por que me aflige, Deus? Será que nós não pensamos em algum momento, deitamos assim a cabeça no travesseiro, pensamos, por que, Deus? E aí quando nós vemos a situação do mundo, será que não oramos como Elias? Deus, o que foi que esse povo, que essa mulher, que esse homem fez para o Senhor? Será que não existe Deus sobre a terra? Será que os próprios filhos de Deus não já se fizeram essa pergunta? Será que eu, no meu íntimo, não já fiz essa pergunta, vendo a criança passando fome? Vendo pessoas no leito de hospital? Vendo coisas que eu não queria ver na vida? Vendo um homem tirar a vida da sua esposa? Vendo as tragédias, uma guerra acontecendo? Um momento de política que temos que dar o nosso voto e não sabemos em quem, porque nós não confiamos em carro, nós não confiamos em cavalo, nós não confiamos na força do nosso braço, mas Elias disse assim, está perguntando a Deus o que foi? Pois eu vou perguntar também a ele. E se debruçou sobre aquele menino 3 vezes. 3 vezes. Persistência na presença do Senhor. Persistência na presença do Senhor. Ele se deitou uma. Senhor, devolve a alma desse menino. Ele podia desistir ali e dizer, não veio a alma do seu filho. É assim a vontade de Deus. Mas ele deitou 3 vezes. Ele foi, deitou de novo. E na 3ª vez, o fôlego de vida. Amém. Amém? Amém. A igreja tem que ser persistente. Então eu vou retomar o que eu estava dizendo. Primeiro, Deus nos leva a lugares secos, onde não há água, onde não há chuva, onde não há pão, onde há necessidade. Segundo, Deus nos usa e nos usa de novo naquele lugar. Mas as pessoas só reconhecem a presença de Deus em nós quando a alimentamos e mostramos que ela vive com Deus para sempre. E as suas necessidades são eternamente supridas pelo poder do nome do Senhor. E outra coisa, quando Deus nos chama, Deus chamou aquela viúva que era filha de Deus e que sabia. Vamos ler o texto que a viúva fala para ele no início. Diz assim: tão certo como o Senhor vive, está escrito no 12, teu Deus, nada tenho para cozir, há só um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Vês aqui, apanhei um cavaco e vou preparar o resto para mim e meu filho, comemos e morreremos. Não
chamou o Senhor e disse a ela para trazer essa vasilha. Ele disse, vamos morrer. Elias disse, não tema, disse primeiro, faze para mim um bolo pequeno, traze aqui, depois coma você e seu filho. Porque assim diz o Senhor, a farinha da tua panela não se acaba, o azeite da tua botija não falta, até o dia que o Senhor faz chover. Ou seja, quando você der tudo que você tem ao Senhor, nada vai lhe faltar. Mas não é o supérfluo, não é a sua vaidade, é a necessidade, é aquilo que traz vida, é aquilo que te alimenta. É a palavra do Senhor, ele diz assim, ó, no dia mau você não vai morrer porque eu seguro na tua mão. No dia da tua dor, da tua angústia, você não vai se desesperar porque eu seguro na tua mão. A minha graça te basta e o que eu tenho para você te basta. E onde eu mandar você ir, você vai. E você vai ser usado e você vai transformar o lugar porque eu sou contigo. E as pessoas vão dizer, como aquela viúva Elias. Hoje eu sei que Deus está na sua vida. Amém? Amém. Hoje eu sei que Deus está na terceira IPI de Guarulhos, porque a terceira IPI de Guarulhos supre as necessidades daqueles que precisam, oram por aqueles que querem morrer, dão a mão àqueles que estão desempregados, vivem uma vida de oração e persistência para as doenças incuráveis, até que Deus decida por sua mão sobre as nossas vidas, nos levar ou nos deixar nesse mundo para nos usar um pouco mais. Mas antes disso, iremos até o Senhor e dizemos, sim, Senhor, eu vou no lugar certo. E eu respondo sim à tua mensagem e à tua palavra. E quando eu estiver angustiado, pensando, Deus, o que será desse mundo? Ou porque o Senhor nos castiga, Deus moverá sua mão e nos dirá, eu enviei o meu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem da igreja, tá, pessoal? As necessidades humanas a gente busca, mas a vida eterna nós ganhamos em Cristo Jesus quando nós dizemos sim para Ele. A esperança do crente não é apenas nas necessidades supridas aqui, mas na eternidade, quando o Elias ressuscita aquele menino, já era um prenúncio do que Deus faria com o seu povo, aqueles que buscassem em nome de Jesus. Não viva pela esperança desse mundo, porque senão você sofrerá e fracassará. Viva pela eterna esperança, Jesus Cristo ressurreto, que depois da morte nos traz a vida. Aleluia! Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque Jesus Cristo nos traz de novo a vida. Amém. Ele nos chama, nos leva a lugares secos, nos usa, nos cura, nos ressuscita e diz, em sua vida há o meu poder para sempre. Amém? Amém. Glória a Deus, hoje é dia de alegria, tá, gente? Porque a palavra de Deus traz vida em abundância. Sabe qual é a vida em abundância? Aquela que você morre e ressuscita e está junto com o seu Pai. Amém. A vida em abundância que o mundo prega é dinheiro, é prosperidade financeira, né? É estar por cima, é não ter doença nem enfermidade. Mas a vida abundante que Deus te dá é para além daqui, é para além de nós e é para todos nós. Amém? Amém. Nos tempos secos, o Senhor vai usar a sua igreja? Amém. Vai? Vai. Amém. Alguém me chamou? É o tema desse mês, tá bom? Deus está chamando a igreja. E nós felizes vamos, porque a provisão não é minha, não é sua, é do nosso Deus.